Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos. Nesta aula, eu quero falar sobre os tipos societários das empresas e o porte das mesmas empresas, ok? Quando nós falamos de tipo societário, nós estamos falando do modelo jurídico. Se vai ser uma sociedade simples, se vai ser uma sociedade mais complexa, se vai ser uma sociedade anônima, ok? Quando eu falo de porte de empresas, eu estou me referindo ao tamanho da empresa, tá certo? Especificamente ao faturamento e que gerará eh, consequências no regime tributário. Vamos começar pelo microempreendedor individual. O MEI, ele é ideal para quem trabalha por conta própria, tá certo? Com faturamento limitado e atividades permitidas pela legislação. Então vamos lá. Um MEI, ele pode contratar no máximo um funcionário, tá certo? Esse funcionário vai receber ou o salário mínimo ou o salário da categoria. O MEI não pode ter dois funcionários. Se dois funcionários forem contratados, automaticamente deixa de ser MEI e passa a ser microempresa, ok? O faturamento anual do MEI pode ser no máximo R$ 81.000 por ano ou proporcional ao número de meses em que a empresa trabalhou. Por exemplo, vamos aqui imaginar que o MEI ele foi aberto em setembro, ok? Então, de setembro a dezembro, ele não pode, tá? Não pode faturar R$ 81.000 por ano, tá? Naqueles 4 meses. Vamos lá, de setembro até dezembro são 4 meses: setembro, outubro, novembro, dezembro. Como é que nós iremos saber quanto o MEI pode faturar? Nós pegaremos R$ 81.000, vamos dividir por 12, que vai dar 6.750, ok? E nós iremos pegar 6.750 vezes 4, que são os meses de atividade desse MEI, que vai dar R$ 27.000. Então vamos lá, não adianta e é proibido abrir MEI em dezembro para faturar até R$ 81.000, porque o faturamento precisa ser proporcional. Então, se nesses 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, se o MEI fatura mais de 27.000, quando for no próximo ano, ele deixará de ser MEI e passará a ser empresa de pequeno porte ou microempresa, ok? Outra coisa também é que existem atividades permitidas pela legislação. Se o MEI quiser exercer qualquer atividade que não seja permitida para o MEI, ele deixa de ser MEI, certo? E passa a ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Por exemplo, consultoria médica, contabilidade, auditoria, advocacia, não pode ser exercido por MEI. Tudo bem? Vamos lá. Nós temos também o empresário individual. O patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica, eles se misturam, ou seja, o empresário responde pelas dívidas da empresa com seus bens pessoais. Então, existem sociedades que o empresário coloca lá um valor mínimo para o capital social, por exemplo, 100 mil. E de repente, aquele CNPJ adquire uma dívida de 150 mil e a empresa não tem como pagar. Então, o empresário vai ter que pagar até R$ 100.000, porque foi o capital social. E os outros 50 mil, se a empresa não conseguir pagar, o empresário, pessoa física, não pagará. Tá certo? Porque existe um limite, ok? Então, o limite para uma empresa ser empresário individual não existe. Pode ser qualquer valor, ok? Nós temos também a sociedade limitada unipessoal. É semelhante à sociedade limitada, mas com apenas um sócio, ok? Então não é obrigado a ter mais de um sócio, pode ser, né, uma pessoa só, unipessoal. Agora, a diferença é que a sociedade limitada unipessoal, como o próprio nome fala, ela é limitada, ou seja, a responsabilidade do sócio é limitada, né, ao tamanho do capital social da empresa. Então, o patrimônio pessoal do sócio, nesse caso aqui, não vai ser utilizado caso a empresa precise pagar, né, um valor acima, né, do patrimônio líquido não, capital social, ok? Então, vamos lá. Na sociedade limitada unipessoal, não é exigido um mínimo de capital social, pode ser qualquer valor, tudo bem? Então, isso facilita muito, né, na abertura, não precisa ter 100 salários mínimos, como antigamente era, tudo bem? Nós temos também a sociedade empresária limitada, é a mais famosa, digamos assim, mais estudada nos cursos de contabilidade.
É um dos tipos mais comuns no Brasil, com dois ou mais sócios. Então não pode ter um, tem que ter dois ou mais, né? Pode ter 10, que correspondem pelas dívidas da empresa limitadamente às suas cotas. Então, a mesma questão. Vamos imaginar que o capital social é 1 milhão, ela tem 10 sócios e cada sócio é dono de 100 mil e a empresa está devendo 1 milhão e 100 mil. Então, os 10 sócios pagarão somente 1 milhão de reais, os outros 100 mil, o patrimônio pessoal deles não será alcançado. Claro, desde que não seja dívida trabalhista. Tudo bem? Então, vamos lá. Não pode ter apenas um sócio, a não ser momentaneamente, normalmente 180 dias, ok? Após esse prazo, a empresa obrigatoriamente precisa ter um sócio. Então vamos lá. Quando falamos na sociedade limitada, estamos falando de uma empresa que é aberta para mais de um sócio, né, por mais de um sócio, com uma divisão de responsabilidades discriminada no contrato social, né, contando ainda, como já comentamos, com a chamada identidade jurídica própria, ou seja, o capital que será investido na empresa é o único a ser utilizado nas tramitações financeiras judiciais, né, como você já entendeu. Nós temos também a sociedade simples, voltada, né, para a prestação de serviços intelectuais como médicos, advogados, contadores, engenheiros, né? E é isso. Nós temos a anônima, que normalmente são as maiores, a sociedade anônima, que ela tem a natureza jurídica, né, uma natureza jurídica que tem como principal característica a divisão por ações. Então vamos lá, quem é que coloca dinheiro nela? As pessoas que compram as ações dela, que podem ser abertas ou podem ser fechadas. Se for uma sociedade anônima de capital fechado, só vai comprar ações quem ela permitir. Se for uma sociedade anônima de capital aberto, qualquer pessoa que for até a Bolsa de Valores, caso ela faça o IPO, tá? A primeira oferta pública de ações, qualquer pessoa pode comprar. Tudo bem? Vamos aqui continuar. A sociedade anônima ela é regida pela Lei 6.404 de 1976. E nós temos ainda, né, a sociedade anônima, a mesma sociedade, que o capital dela é dividido em ações igual, né? Então, como eu falei, ou as ações podem ser negociadas internamente, ou somente com quem ela permite, ou em público, ok? Então, quando nós falamos ainda da sociedade anônima, ela tem uma estrutura, né? A Assembleia Geral, a diretoria, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, né? Ela pode ser de capital aberto, ou seja, oferece as ações na Bolsa de Valores e é regulada pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, precisa ser auditada trimestralmente pela auditoria externa independente, tá certo? Ou ela pode ter o capital fechado, então só tem acesso ao capital dela quem ela permite. Agora, vamos aqui falar sobre o porte das empresas. Quais são os portes? Nós temos o MEI, tá, o menor, temos a microempresa, a empresa de pequeno porte, temos a empresa de grande porte, né? E, desculpa, a empresa de médio porte e a empresa de grande porte. O MEI, como eu já falei anteriormente, pode faturar até 81 mil reais, pode ter um único funcionário. O dono do MEI, né, a pessoa que é o microempreendedor, vai pagar um valor mínimo para ISS e ICMS, dependendo daquilo que ele exercer, e vai ter direito, né, também, vai pagar INSS, vai ter direito a seguro-desemprego, não, desculpa, vai ter direito a diversos benefícios da Previdência Social, né? Auxílio doença, caso precise, ok? Seguro-desemprego, vou até pesquisar aqui, fica melhor da gente ver. Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão, pensão por morte, aposentadoria especial. Professor, o MEI pode ou não pode ter o seguro-desemprego? Se o MEI conseguir comprovar que o dinheiro que ele ganha por mês como MEI não dá para se sustentar e for demitido sem justa causa, tá certo, de um emprego formal, ele pode sim receber, tá certo, o seguro-desemprego. Nós temos a microempresa, é uma empresa que pode faturar até 360 mil reais
por ano. Pode ter diversos funcionários. Nós temos a empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte, ela fatura acima de 360 mil até 4 milhões e 800 mil. Nós temos a empresa de médio porte, que fatura entre 4 milhões e 800 mil e 300 milhões, né? Ou tem ativos abaixo de 240 milhões. E nós temos a empresa de grande porte. Então, existem dois requisitos para uma empresa ser considerada de grande porte no Brasil, para fins contábeis e financeiros. O primeiro é faturar, né, no ano mais de 300 milhões de reais. Então, qualquer empresa que fature acima de 300 milhões é considerada de grande porte, ok? E se ela tiver ativos superiores a 240 milhões de reais, ela também é considerada uma empresa de grande porte. Agora vamos lá. Quais são as polêmicas que giram em torno disso? Se uma empresa fatura 299 milhões por ano, ela não é de grande porte? É claro que ela é, né? Mas para fins de negócios, para fins de demonstrações contábeis, foi decidido que ela tem que faturar acima de 300 milhões para ser considerada de grande porte, ok? Ou ela ter ativos acima de 240 milhões de reais. Então vamos imaginar que ela fatura 50 milhões, mas tem 250 milhões de ativos. Então ela já é considerada uma empresa de grande porte, ok? Abraço.